Olá, olá, mulherada linda do meu coração. Seja bem-vinda mais uma vez à sua imersão feminina, essa imersão de autoconhecimento que vai munir você de muita informação sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo, sobre a sua energia, sobre a sua essência, para que você se conheça e tenha mais leveza, porque com autoconhecimento você passa a poder gerenciar de fato, se cuidar, se prevenir e tornar CEO da sua vida. Você vai entender isso cada vez mais. O que é importante você pensar? Cada fase, cada módulo dessa imersão, ela foi preparada para desenvolver o teu autoconhecimento de uma forma aprofundada. Então, sim, existe uma lógica por trás de tudo que você vai aprender. Por isso eu peço que você preste bastante atenção, que você consiga rever as aulas quantas vezes forem necessárias, que você coloque em prática aí os exercícios propostos no workbook. Esse módulo nós temos aí um calendário do autoconhecimento, para você, um diário do autoconhecimento, para você de fato se conhecer, desenvolver percepção corporal. Então, eu peço que você de verdade vá a fundo em tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui. Seja para onde for que você vai utilizar esse conhecimento, eu sei que muitas mulheres, elas ingressam nessa imersão para o próprio desenvolvimento, mas também tem outras que utilizam essas informações para melhorar os seus atendimentos, terapeutas, coaches, psicólogos, professores, né, que sempre procuram pastoras. Então, não importa onde você vai utilizar esse conhecimento, se aprofunde, porque isso vai fazer toda a diferença. Então, papel e caneta em mãos, eu vou compartilhar aqui os slides com você para fixar ainda mais o conteúdo, e aqui eu já vou passando uma dica, tá? Como eu falei, eu sou designer instrucional também, além de psicanalista, então eu trabalhei metodologias ativas de ensino. E quando eu compartilho o slide aqui com você, é importante que você leia, que você vá acompanhando, porque isso vai fazer com que fixe ainda mais o conteúdo. Isso vai fazer com que saia de 10% de fixação para 30%, 40% de fixação. Então, olha só a importância da gente utilizar recursos audiovisuais para você fixar ainda mais o teu conhecimento. Vamos lá? Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estou muito feliz que você ingressou nessa jornada. Eu sei que vai ser incrível, prazerosa e leve. Eu espero que você se apaixone pela mulher que você é e pela mulher que você ainda vai se tornar, porque não tenha dúvidas de que você vai sair dessa imersão ainda mais apaixonante, ainda mais incrível. Então, bora lá! Primeiro, no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre o cérebro feminino. Sim, existe diferença, né? Primeira coisa que as pessoas param e pensam, existe diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino? Aqui eu vou precisar ser muito sincera com você. Quando eu sou psicanalista, né? Então, eu estudei muito psicanálise, e na época do Freud lá, que é o pai das terapias, né, da psicoterapia, ele não tinha recursos para, de fato, conseguir investigar o cérebro, né? A gente vai ter aí, mais para frente, com a neurociência, a gente vai ter a chegada dessas ressonâncias, né, que a gente consegue observar melhor o cérebro, e a partir disso, passar um raio-x para verificar como que o cérebro se comporta diante de alguns estímulos. Então, hoje nós temos diversas pesquisas feitas com seres humanos, feitas com ratos, né, que consegue aí ter vários indícios de como o nosso cérebro ele funciona. Mas, o que é importante entender? Apesar de todo esse conhecimento, apesar de toda essa estrutura, não é possível simplesmente pegar um cérebro feminino, um cérebro masculino e simplesmente definir qual que é a diferença de cada um por um motivo muito básico. Não existem pessoas que são clonadas, por mais que sejam gêmeos, eles têm as suas diferenças, as suas particularidades. Então, vamos supor que nasce ali um casal de gêmeos, e eles vão fazer depois uma análise para conseguir entender, poxa, eles nasceram na mesma hora, no mesmo dia, da mesma mãe, do mesmo pai, vamos ver se tem diferença nesse cérebro.
Normalmente, o menino tem uma estrutura óssea diferente, ele tem um peso, às vezes, maior, a menina, às vezes, é mais magrinha, tem um peso menor. Então, tudo isso influencia para eu chegar aqui diante de você e afirmar o cérebro feminino é diferente do cérebro masculino, segundo a ciência. Não, essa informação não existe, justamente porque todas as pesquisas realizadas, elas levam em consideração as diferenças de tamanho, as diferenças de peso, então não se chegou a uma conclusão fidedigna dessa diferença do cérebro feminino e do cérebro masculino. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu e você sabemos que claramente existe uma diferença entre o cérebro feminino e o cérebro masculino, porque você consegue observar empiricamente, né? Você consegue observar no seu dia a dia, nas suas experiências aí diárias, não é verdade? Você que é casada, você sabe que você é diferente do seu marido. Você que tem um filho e uma filha, e às vezes são gêmeos, você percebe que cada um se comporta diferente. Claro que tem a influência do temperamento, da personalidade, da forma como você cria eles, mas existe também uma tendência e é através de pesquisas realizadas, de que o homem e a mulher, eles reagem de formas diferentes a algumas situações. Tá? Então, dito isso, que fique claro que eu não estou dizendo que é científico, mas sim, existem alguns estudos, mas não neurocientíficos, comprovadamente, mas empiricamente, e eu tendo a acreditar muito nessa tese, até pelos estudos de Freud, até pelos estudos que eu realizo há mais de uma década, conversando, atendendo homens e mulheres, estudando sobre as diferenças de relacionamento. Inclusive, existe um livro aqui, ó, Por que os homens mentem e as mulheres choram? E eu li esse livro, eu era muito novinha quando eu li esse livro. Eu acho que eu tinha em torno de 18 anos, 17, alguma coisa assim, quando eu li ele. E esse livro foi muito interessante, porque aqui eu já consegui, desde aquela época, nem tinha decidido ainda o que eu ia fazer da vida, saber a diferença do homem e da mulher, ver que existiam algumas diferenças. E eu sempre fui fascinada com esse assunto. Então, nós vamos se aprofundar aqui, com base, sim, em estudos, mas com essas ressalvas, tá bom? Bom, vamos lá. Alguns estudos apontam que o cérebro da mulher, ele circula entre as esferas, enquanto que o cérebro do homem circula de forma mais isolada em cada esfera. Então, a maioria das mulheres, e aqui, lembrando, tudo que eu vou falar vai ser com base dos estudos realizados com a maioria das pessoas. Não quer dizer que são todo mundo, então não vamos generalizar nada, hein? Por favor. Bom, enquanto o cérebro do homem ele circula em cada esfera separadamente, isso já conseguindo ver através de equipamentos avançados, né? Agora em estudos mais recentes, o cérebro da mulher ele vai circular entre as esferas, né? Ele vai fazer essas curvinhas, que é o que a gente chama de o cérebro da mulher mais emaranhado, enquanto o cérebro do homem ele é mais alinhado no sentido de circular na mesma direção e não necessariamente tão curvilíneo, né? Se fôssemos falar assim. E o que isso acaba trazendo aí de diferença com base em alguns estudos? Que o cérebro da mulher, ele é mais leve do que o cérebro de um homem. Existe mais conexão entre os dois hemisférios do cérebro. Veja que existe uma divisão no nosso cérebro, né? Esquerdo, direito. Não é necessariamente uma divisão assim certinha, bonitinha, mas existe sim essa divisão. Inclusive, um lado é mais emocional e o outro lado é mais racional, tá? E aí, existe mais conexão da mulher entre os dois hemisférios, então ela consegue circular entre o racional e o emocional de uma forma mais rápida, de uma forma mais fluida. Só que em termos de inteligência, a mulher é mais inteligente que o homem? Não.
através de estudos, foi identificado que existe uma mesma possibilidade de inteligência. Então, homens e mulheres são inteligentes iguais. E aí, nós temos várias discussões nesse sentido, né? Porque aí temos as pessoas que defendem, os machistas que defendem que as mulheres não são inteligentes, e temos, por outro lado, os feministas que também falam, não, a mulher é muito mais inteligente do que o homem. E a verdade é que os estudos apontam que a gente tem a mesma inteligência. Porém, habilidades diferentes. E a maioria, vamos lembrar da maioria, tá? A maioria das mulheres vão ter algumas habilidades mais finas, enquanto os homens vão ter habilidades mais espaciais. Então, vou dar um exemplo. Não sei se você dirige, mas eu dirijo. E é nítida a diferença que eu tenho, que meu marido tem de facilidade em dirigir e a diferença que eu tenho em dirigir. Eu dirijo, eu estaciono, mas eu estaciono de uma forma, ele estaciona com uma facilidade muito maior. Eu fui reprovada na primeira vez que eu fiz o teste, só fui passar na segunda vez, foi muito mais difícil, mesmo assim treinando bastante. Meu marido com pouco treino já passou de primeira. Então, isso você vai identificar aí, até quem tem filhos, o quanto algumas coisas que um menino faz com muito mais habilidade, e a mulher também. Pega a maioria dos homens, por exemplo, você pede para fazer uma decoração, fazer alguma coisa muito fina, né? Quem assiste reality vê aí os homens tentando fazer alguma coisa, assim, que sai muito fora do seu escopo, e você percebe que eles não têm muitas habilidades para aquilo, enquanto uma mulher vem ali e faz. Você vai pegar um homem, pede para ele prender o cabelo de uma mulher, ele pode prender, ele é capaz disso, mas ele não tem a mesma facilidade que uma mulher tem de ir lá prender, botar um lacinho, toda aquela decoração e tudo mais, tá? Lembrando que eu estou falando da maioria. Então, nós precisamos já entender isso. Apesar de termos a mesma inteligência, nós temos habilidades diferentes. Esse conhecimento vai te ajudar a entender tudo que a gente vai trazer lá na frente. Os homens tendem a se sobressair em atividades mecânicas, lógica, de localização espacial, matemática e motricidade robusta. Não é por acaso que nós temos hoje homens que ocupam lugares nas universidades, em algumas profissões, e as mulheres não têm tanto interesse de ocupar. Não é que elas não sejam capazes, mas elas simplesmente não têm interesse. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar mulheres, na sua maioria você vai numa loja de mecânica levar o teu carro para trocar o óleo, para fazer balanceamento, a maioria são homens. Quer dizer que as mulheres não são capazes de fazer aquele trabalho? São totalmente capazes, mas elas não se interessam por aquilo. E nós normalmente nos interessamos em fazer aquilo que fazemos com facilidade. Aquilo que nós temos a tendência de fazer, de gostar de fazer coisas que somos boas. Outro exemplo, jogo de futebol. Por que o homem gosta do jogo de futebol? Porque ele é bom naquilo. Tanto que não é a maioria dos homens que joga, né? Mas a maior parte dos homens que jogam, ou eles são bons, ou eles querem ficar bons, tanto quanto quem são, e admiram e querem. E por que nós não temos tantas mulheres aos domingos jogando futebol, né? De manhã, sábado de manhã e tudo mais. Por quê? Porque não é uma tarefa de muito interesse. Enquanto que, se você vai nas cafeterias da vida, você encontra mulheres mais ali tomando café, batendo um papo. A mulher gosta mais desse lado mais emocional, mais conversa, mais reflexão. E muitas vezes se frustra porque quer que o marido, né, ou o namorado, ame aqueles assuntos complexos. E, na verdade, existe uma diferença, sim. Claro que você deve ter um diálogo com o teu parceiro, mas ele não vai se interessar tanto quanto a tua amiga se interessaria, não é verdade? E aí, o que está se identificando? Concordam comigo? Já as mulheres, elas se destacam na coordenação motora fina, na linguagem, na encenação, na realização de tarefas simultâneas e na sensibilidade para perceber sentimentos e intenções. Olha que interessante. Tudo aquilo que depende de habilidade mais motora fina é muito bem executado por mulheres, na sua maioria.
Vou dar um exemplo, manicure, pintura. Temos homens fazendo essas coisas? Temos, mas na sua maioria são mulheres. Na linguagem, tanto na linguagem da comunicação, temos muitas mulheres boas comunicadoras, como na linguagem da interpretação filosófica das coisas, né? E tanto na educação, no ensino, por isso temos mais professoras mulheres do que homens. Na encenação, temos mais mulheres que gostam de teatro do que necessariamente homem. Na realização de tarefas simultâneas, na verdade, hoje intitulou-se que a mulher é tão boa em fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não necessariamente, ela tem uma facilidade em realizar tarefas ao mesmo tempo, mas tarefas mecânicas que não dependam de complexidade e raciocínio lógico. Não existe a possibilidade dessa mulher que está fazendo, vou dar um exemplo, ela está fazendo a declaração de imposto de renda, cuidando do filho e assistindo um filme ao mesmo tempo. Por quê? Porque o assistir a declaração do imposto de renda é algo que depende de muita concentração, de anexar documentos, de conferir valores, enquanto que o filho vai demandar atenção, né? Ela pode estar até amamentando, que aí é a tarefa mecânica, não é uma tarefa que necessariamente ela precisa usar o cérebro. E o filme, ela está numa tarefa passiva, então ela pode até ficar ouvindo de fundo, mas ela não vai extrair o melhor do filme, não vai conseguir terminar a declaração sem nenhum erro, e o filho até pode mamar, porque é uma tarefa mecânica, ele consegue. Agora, se eu estiver brincando, vai desconcentrá-la. Então, o primeiro mito aí que eu quero tirar é essa questão de que a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Não, a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo mal feito. Agora, claro que você consegue dirigir, porque é uma tarefa mecânica, e ouvir um podcast e prestar muita atenção naquele podcast. Você provavelmente, não sei, talvez esteja fazendo alguma coisa enquanto assiste essa aula. Tá tudo bem, desde que seja uma tarefa mecânica, desde que você não esteja declarando seu imposto de renda escutando essa aula, tá bom? Então, é isso que precisa só diferenciar. Já o homem, ele já tem mais dificuldade, ele tá dirigindo? Ele tá dirigindo. É até interessante, que às vezes eu faço um comentário com meu marido, quando ele tá dirigindo, e ele tá dirigindo pensando que o cara da frente deveria ter passado no farol laranja para dar tempo dele chegar e ficar na ponta, e já pensando que depois que caminho que ele vai fazer para ficar mais rápido, ele tá ali focado na direção. Aí eu faço um comentário, tenho que fazer 2, 3 vezes para ele reagir, para ele voltar, ok, e é uma tarefa que ele faz há muito tempo. Outra coisa também que os maridos têm dificuldade de fazer, por exemplo, encontrar coisas. Quantas de nós temos essa reclamação aí de que o homem não encontra nada na gaveta, não encontra nada na geladeira? Gente, não é um comportamento que eles fazem de propósito. De fato, eles têm dificuldade de achar. Tanto que aqui em casa eu sempre uso uma tática, né? Ele pergunta uma vez, eu ignoro. Cadê a manteiga que estava na geladeira? Eu ignoro. Eu deixo, fico muda. Nossa, eu não tô achando a manteiga. E eu fico muda, porque eu sei que ele vai achar. De imediato ele fala que não achou, porque não tá na cara ali. Depois que ele começa a ter paciência e procurar, ele vai achar. Então, veja que apesar de ser uma coisa que eles não têm tanta facilidade, eles desenvolvem. Por isso que é importante a gente observar que, apesar de termos habilidades diferentes, podemos desenvolver qualquer habilidade que nos falta, tá bom? E a mulher também se destaca na sensibilidade para perceber sentimentos e intenções. Olha que demais isso, porque a mulher, ela é muito sensível e intuitiva também, né? Quantas de nós já tivemos aí a oportunidade de nos conectarmos com pessoas que nós percebemos pelo ambiente, pelo ar, que aquela relação não era saudável, que aquela relação não era legal, que aquilo ali poderia, de alguma forma, prejudicar o casamento, ou o trabalho. Quantas vezes uma pessoa fala assim, acho que essa pessoa não é legal para trabalhar na nossa empresa, amor.
às vezes até um homem, né? Você olha e fala, amor, eu não me senti em paz em relação àquele rapaz que você contratou, eu não sinto que ele vai agregar na tua empresa, não sinto honestidade da parte dele. Tudo isso é uma sensibilidade que as mulheres têm mais do que os homens. No começo, os homens estranham, no começo, os homens falam, lá vem você ficar pegando no pé, criticando, julgando as pessoas sem nem conhecer. Dali a 2, 3 anos, as coisas se comprovam e ele fala, não é que você tinha razão? É por acaso isso? Não é, porque nós temos essa percepção, essa sensibilidade, e principalmente nosso intuitivo, né? Por isso que a gente precisa trazer isso mais à tona, por isso que a gente precisa... Sabe quando você tá num... Eu não sei se vocês... Quem já fez massagem? Se você não fez, já se dê de presente aí. Do dia da mulher, do dia da mãe, do aniversário, de qualquer coisa, se dê de presente. Um dia de massagem, de spa e de várias coisas. Quem já teve essa oportunidade, quando você chega, a mulher, né, que vai fazer a massagem, normalmente, pelo menos eu vou nas mulheres. A massagista, ela começa a passar alguns óleos, ela começa a passar colocar um cheirinho na banheira, porque tudo isso vai deixando a sua narina mais dilatada, né? A tua sensibilidade mais dilatada. Isso tudo vai te trazendo percepções sensoriais e vai te gerando mais relaxamento. Quando a mulher vai, de fato, colocar a mão em você, você já está mais relaxada do que qualquer outra coisa, porque você já foi estimulada de forma visual, com aquela luz ambiente, que já traz aquele soninho, você já foi estimulada, esqueci o nome do nariz, do cheiro, acho que é olfato, você já foi estimulada no olfato, então você já tá com aquela... né? Os óleos essenciais que vão causando, não é comprovado cientificamente, mas a gente sabe que quando se coloca um óleo essencial de lavanda, por exemplo, traz aquele... Ai, que delícia, né? A sensação de bem-estar e relaxamento. E aí depois ela coloca uma água morninha, põe seus pés ali na água com vários sais e ervas, aí você já vai relaxando as pernas, depois você vai para a banheira. Quando você vai deitar, meu amor, você tá... qualquer coisinha que ela faz ali já destrava tudo, já relaxa tudo. Por que tudo isso? Para já te preparar para o relaxamento. Quando a gente fala sobre despertar a nossa essência feminina, a gente está falando de gerar alguns conhecimentos e usar esses conhecimentos para ir aflorando a gente, para ir despertando a nossa essência de uma forma que a gente consiga se observar melhor, né? E aí, o que é importante a gente pensar sobre tudo isso? Você, mulher, tem sim um cérebro diferente do homem, por tudo que eu já expliquei aqui e por aquilo que você percebe no seu dia a dia. Mas, claro, que você pode aí ter se identificado como uma das minorias, porque é óbvio que as relações que você teve na infância influenciaram no desenvolvimento dessas percepções, ou abafaram essas percepções, e é isso que eu quero que você tenha em mente. Vai ter coisas que você vai perceber que foram abafadas, e que não, por isso que eu falo que é despertar a sua essência feminina. A gente não vai criar uma mulher que não existe, mas muitas das coisas que você ainda não tem percepção é porque não foi desenvolvida, e isso também pode acontecer com o teu marido, com teus filhos, com o teu pai. Então, entenda o que é teu e começa a se observar. Puxa, eu não sou tão intuitiva, não sou tão sensível, não tenho tanta facilidade de comunicação. O que eu gostaria, né, de aflorar da minha essência feminina? Vai anotando aí no caderno, vai analisando, afinal de cada aula, o que eu posso desenvolver melhor? E aí, quando a gente fala das habilidades que são mais masculinas, mas que você gostaria de desenvolver, por exemplo, puxa, eu não dirijo, mas eu gostaria. Também não tenho facilidade de dirigir, mas eu gostaria. Então, vou anotar aqui, porque eu vou despertar essa essência em mim, sabe? Eu vou desenvolver essa habilidade, eu vou fazer aula, eu vou pedir para o meu marido, para o meu amigo, eu vou pedir para alguém me ajudar nessa tarefa, mas eu vou desenvolver também, tá bom? E, além disso, o que é importante a gente pensar? Existem alguns exercícios físicos
que ajudam a mulher a desenvolver a desenvolver aspectos hormonais, controle, né, de várias de distúrbios, de falta de apetite, ou de apetite descontrolado, ou de falta de libido. Existem vários exercícios que são específicos, né, para ajudar a mulher em si. E se você puder fazer uma avaliação, muitas vezes você não pode fazer um acompanhamento com um personal toda semana, mas às vezes você pode pagar uma assessoria com ele e falar, olha, não consigo, seja muito sincero, não consigo te pagar, mas eu sei que existe algo específico para mim, né? Então vai lá, conversa com esse personal e trabalha especificamente a tua estrutura. Porque o que é importante a gente pensar? Eu não posso simplesmente falar, ó, para você é melhor natação, se você tem um problema respiratório. Para você é melhor caminhada, se você tem um problema de joelho. Então, tudo que eu vou falar aqui é importante você primeiro se observar. E eu queria te fazer esse convite. O convite de ser o CEO da sua própria vida. Qual que é o papel de um CEO? Para você que já trabalha, ou para você que já trabalhou numa empresa, ou para você que já trabalhou, ou para você que frequentou um colégio, o papel do CEO, ou você que frequenta uma igreja, o papel do pastor, ele precisa saber tudo que acontece na igreja, ele não precisa fazer tudo, mas ele precisa saber tudo que acontece. O CEO não precisa fazer tudo, mas ele precisa saber tudo que acontece. É o que nós precisamos fazer na nossa vida como mulheres. Não é você que faz os seus hormônios, mas você precisa saber dos seus hormônios. Não é você que faz o teu sangue bombear, não é você que faz o teu cérebro raciocinar, mas você precisa descobrir se está tudo certo e começar a se observar, porque a melhor médica que você pode ter na sua vida é você mesmo. Nós, por muitos anos, nós terceirizamos a nossa saúde, o nosso corpo, para os médicos. Então, a gente vai no médico, o médico fala assim para a gente, isso daí é por conta disso, disso, disso. Primeiro que nós já temos um erro muito grande na forma como a medicina é tratada, que é uma medicina muito compactuada, né, muito fatiada. Então, você tem que ir no médico da cabeça, você tem que ir no médico do pé, você tem que ir no médico da boca, e tem que ir no médico do olho, no médico do nariz, e não utiliza uma medicina integrada que trabalha todo o nosso corpo. Por isso que quando eu venho atender as minhas pacientes, elas falam, nossa, mas por que ela está perguntando do que eu como? Por que ela está perguntando se eu tenho, que remédio eu tomo, né, se eu tomo anticoncepcional? Então, às vezes, elas ficam até curiosas, né, para saber. Por quê? Por conta disso, eu sempre falo, você já está acostumada a ser tratada de forma muito fatiada nos médicos, né, de forma muito fatiada. Alguém tem que sentar e falar, vamos trabalhar o todo? Porque muitas vezes você está com uma falta de um hormônio que está influenciando numa enxaqueca. Não é remédio para dor de cabeça que você precisa suplementar aquela falta de vitamina ou regularizar aquele hormônio. Então, nós precisamos entender como a gente funciona para a gente começar a direcionar e controlar a nossa vida. Isso é extremamente essencial, tá? Quantas vezes eu fui no médico e eles me deram diagnósticos errados, por exemplo, de síndrome de ovário policístico, porque eu sempre tive muito problema com acne. E eu nunca tinha aparecido cistos no ovário, só que um ano antes de eu engravidar, alguns meses antes, apareceu os cistos. Especificamente um ano antes, apareceu um cisto. Aí falou, então agora você tem 2 sintomas da SOP, hein? Você tem que é a síndrome de ovário policístico, você tem a espinha e você tem os ovários, os cistinhos, né? Os micropolicísticos. Mas eu nunca tive, por exemplo, atraso menstrual, irregularidade menstrual. E segundo alguns médicos, eu deveria fazer tratamento com anticoncepcional. Eu falei, mas eu quero engravidar. Então é melhor você fazer um tratamento com anticoncepcional para você depois regularizar, e aí depois, né, depois que dá uma regularizada aí você tenta engravidar. Pelo menos 6 meses de tratamento, de 6 a 1 ano. Eu queria engravidar naquele ano. E aí eu até tomei um mês, me fez muito mal, e eu já tinha eliminado esse mal da minha vida, do anticoncepcional. E fui em outro médico que me orientou a primeiro tentar engravidar, e se não desse certo, a gente faria um tratamento. Na primeira tentativa que eu fiz, eu vou explicar para vocês aí sobre isso também,
né, sobre entender o seu corpo, sobre entender os períodos de ovulação, mas na primeira tentativa eu engravidei. Então, veja que se eu fosse ficar tratando de uma forma que um médico falou, eu iria, nem sabe Deus quando tentar ter meu filho, né, minha filha e tudo mais. E então pensa assim, nós precisamos entender e reconhecer o nosso corpo. Temos que questionar os médicos. Claro que se a gente não puder confiar no médico, a gente vai confiar em quem? Mas a gente tem que questionar. Mas por que isso? Será que essa é a única forma? Vai um dois, questiona, mas mais do que procurar médico, é você ser CEO da sua saúde, tá? CEO Health, da sua saúde. Você tem que cuidar mesmo de você e saber, não, eu não tô legal hoje. Por quê? O que tá acontecendo? E aí a gente vai entender isso. Você vai entender isso mais do que qualquer outro médico. Combinado? Tá? Entendeu aí? Deu para entender um pouquinho aí de como funciona o seu cérebro, de quais são as principais diferenças de você, né, sua e do seu cônjuge, talvez do seu filho, do seu pai, dos homens. Deu, ficou claro? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber se deu para você compreender as principais diferenças aí do seu cérebro, tá bom? Lembrando que todo o material complementar, ele vai ficar aqui no final do módulo, então você pode baixar o material para você ir acompanhando também as aulas, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.